Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao curso EAD de Elétrica Automotiva, beleza? Por que eu abreviei e coloquei somente Elétrica Automotiva? Porque justamente se eu vou ficar Elétrica Automotiva e injeção eletrônica, tá, aquela coisa, né? Ficar falando desse jeito, você vai ficar confuso. Então quando eu falo Elétrica Automotiva, eu estou abrangindo a elétrica, tá? Conceitos elétricos e também a injeção eletrônica. Então, gente, não pule nenhum tópico desses vídeos, não pule vídeo aula para você garantir já o seu certificado. Não pule, sabe por quê? Porque se você pular, lá no final você vai ficar com dúvidas. E aí você fica perdido, sem saber o que fazer e como fazer, tá? E eu sempre gosto de iniciar o vídeo com uma frase legal. Já vou iniciar essa videoaula dizendo para vocês que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Albert Einstein, tá? Frase de Albert Einstein. Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer um pouco desse universo, desse mundo da eletrônica, que hoje está cada vez mais atualizado e às vezes a gente fica perdido, né, nesse assunto, porque é um assunto que às vezes parece ser muito complexo, mas quando você começa a estudar, começa a entender, você já vê que é algo meio que fácil. Não vou dizer que é tão fácil, mas quando você aprende as dicas, quando você aprende as técnicas de aplicar, você começa a ficar bom no assunto, beleza? Então vamos lá. O que é a elétrica, pessoal? O que é a eletrônica? A eletrônica, ela estuda uma forma de controlar a eletricidade através da elétrica, onde os elétrons têm papel principal e fundamental, tá? Então vamos utilizar aqui uma PCI. Essa PCI é de um atuador eletrônico, tá? Meu Deus, caiu aqui. Esse aqui é um atuador eletrônico que é responsável por controlar o turbo de geometria variável, tá? Nesse caso aqui, esse aqui é o da S10. Tá, vamos lá. Então essa plaquinha aqui tá aqui dentro, tá? Essa plaquinha aqui tá aqui dentro. Tá, e como que funciona essa plaquinha? Essa plaquinha ela é controlada por transistores, capacitores, resistores, diodo, que mais? Memória, driver. Então ela é drive, né? No caso, ela é controlada por diversos componentes eletrônicos. Então, como ela é controlada por diversos componentes eletrônicos, quando eu energizo ela distribui a eletricidade para todos esses componentes aqui, tá bom? Tá, beleza. E ela só é acionada depois que o veículo está em funcionamento, através do módulo de injeção eletrônica. No caso desse módulo aqui, que não tem nada a ver com esse veículo, só estou usando como exemplo, tá bom? Então, quando você aciona o veículo ali, a eletricidade passa pelo módulo, o módulo distribui para os sensores e atuadores, tá? Causando um bom funcionamento do veículo. Então, tá? Esse aqui é uma central de injeção eletrônica, essa aqui é um solenoide que também é controlado por eletricidade, né? E diversos outros componentes que com o decorrer do curso vocês vão aprender um pouco mais, tá bom? Agora, você tá vendo essa imagem aqui do lado? Então, nessa imagem aqui vocês podem perceber o átomo, né? Que é composto por prótons, nêutrons e elétrons. No caso aqui da imagem, você pode perceber que os prótons são as cargas positivas, os elétrons são as cargas negativas, e os nêutrons, é claro, cargas neutras, entendeu? Então você está vendo isso aqui, essa imagem, memoriza essa imagem aí, beleza? Pessoal, vamos entrar agora nesse curso para finalizar essa primeira videoaula, o que é grandeza elétrica, tá bom? Então eu vou pegar na apostila minha aqui e vou ler para vocês esse tópico sobre grandezas elétricas, porque ficou um artigo um pouco grande, mas é coisas assim que eu vou explicar para vocês e que vocês vão entender com o decorrer do assunto, tá? Com o decorrer do aprendizado. Bom, pessoal, o que é grandeza elétrica? A grandeza elétrica nós vamos dividir ela em 3 pontos, né, em 3 unidades, que é a tensão, corrente e resistência. Então, na verdade, o que é a grandeza elétrica, né? Então vamos lá, na tensão elétrica. A tensão elétrica também é conhecida como diferença de potencial. Basicamente é a força que move os elétrons, tá? Então pega essa ideia. É a força que move os elétrons. Tensão elétrica, força que move os elétrons, tá bom? Quando há uma diferença de potencial elétrico entre 2 pontos, existe uma tensão elétrica entre eles. Mas o que é a diferença de potencial? Eu vou usar como exemplo aqui, vamos pegar uma rampa, né? Vamos utilizar esse aqui como uma rampa, né? Vamos supor que aqui tem o solo, né? E aqui é uma rampa, certo?
Eu vou utilizar esse exemplo como diferença de potencial gravitacional, para vocês entenderem um pouco sobre o que é a diferença de potencial elétrico, tá? Visualizando aqui uma rampa, sabemos que temos dois pontos, tá? Sendo um mais alto do que o outro, certo? Quando eu coloco uma bola nesse ponto mais alto, a tendência dela é rolar até o ponto mais baixo. Então, quando eu tenho uma diferença de potencial maior do que a outra, existem a passagem, né, de um certo objeto. Ou seja, no caso da eletricidade, da elétrica, a diferença de potencial é a passagem de elétrons. Ou seja, quando nós utilizamos aqui uma fonte chaveada, né, uma fonte de bancada, nós temos aqui o positivo e o negativo. Quando há essa diferença de potencial, né, no caso, quando eu aplico uma certa tensão aqui no positivo, no caso de uma bateria ou até mesmo de uma fonte chaveada, a tensão dos elétrons é percorrer esse caminho, entendeu? Ele partir daqui e chegar até o ponto negativo, tá? Ou seja, eu não posso fazer isso, conectar um no outro, tá? Não posso jamais, porque vai gerar um curto. Então eu preciso de algo aqui nesse meio, por exemplo, um resistor, né, uma lâmpada, um diodo, até mesmo uma lâmpada, né? Então é isso, tá? Diferença de potencial. Então essa é a tensão elétrica, tá? Tensão elétrica, tensão, volts, tá? Agora tem um outro aspecto que eu vou explicar, que é a corrente elétrica. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, quanto está chegando de corrente aí? Não, quanto está chegando de tensão. É a forma mais correta de você dizer. Não está chegando 12 volts de corrente. Não, está chegando a tensão de 12 volts, tá? Então aprendam isso. A corrente elétrica, pessoal, ela faz a contagem, tá? No caso, na unidade ampere, quantos elétrons passam num certo circuito. Quantos elétrons? Eu vou pegar aqui deixa eu ver se eu acho aqui, um resistor e uma lâmpada para poder mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui só, vou pegar um resistor, certo? Vou explicar para vocês aqui, ó. Esse aqui é um resistor, tá? Vou explicar para vocês direitinho depois o que é um resistor bem mais completinho, né? Vou pegar um resistor aqui, vou ligar esse resistor aqui, certo? No caso aqui eu posso ligar tranquilo, tá? Eu vou aplicar 12 volts aqui. No caso tá ligado, tá? Se eu pegar aqui e fazer isso aqui, ó, ele tá ligado. Eu não posso ligar aqui direto, mas eu posso ligar aqui, ó. A corrente elétrica é a quantidade de elétrons que passa de um ponto para o outro. Então aqui nós temos um resistor, certo? E aqui, no caso, ele está passando 0,008, ou seja, 8 miliamperes, né, por dentro desse circuito aqui, ó, desse circuito eletrônico, onde eu liguei dois pontos, tá? Onde há essa diferença de potencial. Então ele está percorrendo aqui, ó, 8 miliamperes, tá? Ou seja, está passando uma quantidade razoável de elétrons aqui por dentro. Então é a corrente, é a quantidade de elétrons que passam por aqui, tá bom? Quantidade de elétrons, corrente, tá? Ampere, a unidade de medida do corrente é ampere, tá? A unidade de medida de volts é V. A unidade de medida, a simbologia da voltagem é a letra V, a simbologia do ampere é a ou I, tá bom? Agora nós vamos falar de outro ponto, que é o resistor. Esse aqui é um resistor, certo? Qual é a função desse resistor, ou qual que é a função de uma resistência? Qual que é a função da resistência? Ela vai justamente retrair a quantidade de elétrons que passam dentro de um circuito. Vamos melhorar essa explicação? Quando nós temos uma mangueira, quando nós estamos segurando uma mangueira e a água está correndo livremente, certo? Está correndo livremente, a quantidade de água. Tem uma quantidade de água dentro de um barril e ele está no alto, certo? E a água está passando por esse barril, a caixa d'água, vamos dizer assim, está passando e chegando até um ponto da mangueira. E aí ela está passando livremente. Ela possui uma resistência lá na mangueira, porque ela
vamos supor, a quantidade, a massa ali, né, aquela quantidade, ela foi reduzida, vamos supor, num cano de 25, vamos dizer assim, vamos pegar um cano de 50, ela foi reduzida, a quantidade, e ela já está passando por essa mangueira com uma certa resistência, ela vai demorar um pouco para esvaziar, só que quando nós colocamos o dedo na ponta da mangueira, fechando mais a passagem, ela passa com mais dificuldade, entendeu? E com menos força. Então por isso que quando nós pegamos um LED, por exemplo, vamos pegar aqui um LED, né? Vamos ver se eu acho um LED aqui, cadê a bancada? Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho um LED aqui. É tanta coisa nessa bancada que eu fico até perdido. Quando nós pegamos um LED, eu não posso ligar ele diretamente no positivo e no negativo 12 volts, certo? Porque se eu ligar, eu vou apagar a luz, olha o que vai acontecer. Ele queima, tá? Então, para que ele não queime, se eu quero ligar ele em 12 volts, eu vou pegar outro LED, tá? Os LEDs já estão acabando. E vou pegar um resistor. Depois eu vou explicar como que faz esse cálculo, tá? Eu vou deixar aqui no final do vídeo a explicação para que vocês aprendam um pouco. Vou colocar o resistor no polo positivo, tá bom? Vou conectar, vou desligar aqui. Tá com a mesma tensão, tá? Não a mesma corrente, a mesma tensão. E vou ligar o LED. O LED vai permanecer ligado com a força total dele, certo? Olha aí. Porém ele não vai queimar, porque existe uma resistência. A quantidade de elétrons é menor, então ela está passando por esse circuito, né? Ela está passando por esse circuito, acendendo a lâmpada ou o diodo, né, no caso, o LED, e percorrendo esse circuito, tá bom? Ela está percorrendo esse circuito de uma forma mais tranquila, de uma forma ordenada, bem organizada. Agora, se eu ligar o positivo diretamente aqui, ele vai fechar um curto, ele vai estourar, porque a capacidade desse LED é muito baixa, entendeu? Então aqui eu acho que eu posso, se não me engano, até mesmo aumentar. Olha lá, pra você ver, ela tá com 32 volts, tranquilo. É a mesma quantidade, entendeu? Porque existe uma resistência elétrica, existe uma resistência nesse circuito que não permite que essa lâmpada venha a queimar, tá bom? Ah, Rafael, o resistor é uma certa proteção? É, de fato ele é uma certa proteção, porque ela consegue proteger no caso, o resistor consegue proteger esse circuito. Então, isso é grandeza elétrica, tá bom? Olha, o resistor até deu uma esquentada aqui, porque eu aumentei também a tensão, né? Então, beleza. Agora, vamos nessa imagem aqui. Nessa imagem do lado, nós podemos observar que quando eu quero achar a voltagem de um componente, eu preciso multiplicar a resistência pela corrente, tá? Quando eu quero achar a resistência, eu vou pegar a voltagem e dividir pela corrente, pela tensão pela corrente. E quando eu quero achar a corrente, eu vou dividir a tensão pela resistência, tá? Lembrando que a simbologia, né, que são mais usadas em diagramas elétricos é o que? A simbologia da tensão é o V, de volts. A simbologia da corrente é A ou I, no caso, né, A de ampere ou I. E a simbologia da resistência é o símbolo ômega, ou ohm, né? Porque é uma homenagem ao físico George Simon Ohm, tá? Então nós aprendemos isso e ficou top. Primeira aula concluída com sucesso. Agora nós vamos partir para a próxima videoaula, beleza? Pessoal, espero que vocês estejam gostando desse curso. É um curso breve, onde eu estou explicando o que é elétrico, o que é eletrônica, e vocês vão aprender gradativamente, conforme o mais certo possível, para que você possa trabalhar de uma maneira mais tranquila, beleza? Então valeu e até a próxima aula.